Amém. Você pode se sentar. Muito obrigado pela tua presença hoje aqui. Gostoso a gente estar junto, dia de celebração, dia de batismo, né? E que dia legal que é dia de batismo, né? Hoje é dia do céu, tá em festa e a gente também juntinho em festa aqui. Pode ter certeza. O pessoal que vai se batizar aqui juntinho, a gente já estava orando aqui, né? Tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui hoje estiveram em oração por essas pessoas. Se estiveram intercedendo para que esse dia chegasse, não é verdade? Levanta a mão aqui para mim, você que está aqui. Quem aqui já se batizou nas águas? Quem aqui já desceu? Olha que lindo! Que coisa mais linda! E sabe, a gente vai participar desse momento juntinho. Quando eu terminar aqui o culto, a gente vai subir essa escadinha aqui, a gente vai todo mundo lá na beiradinha do batistério para a gente participar e viver esse momento juntinho com eles. Mas hoje a gente vai relembrar um pouquinho. O que é que vai acontecer ali? É um batismo. Por quê? Por que a gente vai fazer isso? Será que é um ritual para a gente cumprir? Será que é uma tradição que a gente vai cumprir aqui juntos hoje? A gente vai estudar isso hoje na Bíblia. Mas antes de eu começar a pregar aqui, eu queria poder orar por vocês. Vocês me permitem? Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo. Obrigado por estarmos nesse lugar tão maravilhoso, Pai. Obrigado por cada pessoa que veio aqui hoje, por aqueles que estão assistindo hoje. Hoje é um dia de festa, é dia de batismo, Senhor. Que alegria no meu coração. Porque cada vez que o Senhor me permite estar ali nas águas, o Senhor faz lembrar do dia em que eu estava ali fazendo a minha pública profissão de fé. Eu era pequeno, Senhor, meu coração estava apertado, mas eu tinha uma certeza no meu coração, que meu fôlego de vida pertencia a Ti. Então, ó Pai, cada um que levantou a mão aqui antes, traz ao coração deles a lembrança desse dia. Traz a memória deles nesse dia tão precioso, do qual ali eles estavam sepultando o velho homem para as coisas do mundo e nascendo para as coisas que vinham do alto, que é a Tua presença na nossa vida. Em especial nessa noite eu peço, Senhor, tem tantas pessoas sentadas aqui, algumas eu conheço, algumas eu caminho próximo, algumas servimos o ministério juntos, ó Pai. Mas se alguém veio para cá hoje, está com o coração apertado, está preocupado com algo, tem algo roubando a paz, Senhor, que nesse instante a presença do Teu Espírito venha até essa pessoa e traga a Tua paz que excede todo entendimento. Te peço, Pai, que a Tua presença se faça e traga sabedoria a essa pessoa e através dessa palavra possa trazer entendimento sobre a batalha que ela está vivendo. Mas também te peço, se alguém está vindo aqui hoje, Senhor, se alguém está assistindo, ouvindo essa palavra, e o coração está cheio de alegria e cheio da Tua presença, então que essa alegria transborde ao coração das pessoas próximas, transborde ao coração daqueles que precisam de Ti. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como é bom a gente estar juntinho aqui. E eu falo para você, né? A gente às vezes olha para esse momento do batismo e a gente fala, puxa vida, né? É algo que eu precisei passar, que eu vivi. E às vezes acontece isso. A gente vive uma tradição. É algo que a gente vê as pessoas fazendo e a gente acaba repetindo. Por quê? Porque todo mundo faz, eu vou fazer também. Porque eu vi alguém fazer e parecia algo tão legal que eu quis fazer também. Mas o batismo é algo muito precioso na nossa vida e é muito importante. E a gente precisa olhar, entender por que isso acontece. Se você está com a sua Bíblia aí, abre lá comigo, em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. E a gente vai ver um grande exemplo de exatamente o que vai acontecer nesse dia aqui. Se você quiser acompanhar comigo, acho que no telão eles vão colocar. Se não colocar, escuta essas palavras aqui juntinho comigo. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Olha só, Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. A versão que eu tenho aqui vai contar essa história, talvez umas palavrinhas um pouco diferentes da que você está lendo, mas é exatamente a mesma história, tá? Então, Jesus veio a Galiléia, ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim? Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele.
Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Esse momento que acontece aqui que a gente está lendo é o batismo de Jesus. Eu acho sensacional, porque é um dos lugares que eu já tive o privilégio de ir lá. Já tive o privilégio de pisar nesse lugar. E não é diferente do que vai acontecer aqui. Mas quando a gente olha naquela região que aqueles homens viviam, eles viviam dentro daquilo que a gente entende como judaísmo. E ali se cumpria muitas leis pelo protocolo de se cumprir. Ali eles viviam presos nessas leis que eles falavam: se eu não fizer isso, não vai acontecer coisas na minha vida. E muitas vezes no nosso dia a dia é assim, a gente fica preso a coisas, tentando entender que processos vão acontecer. Olha só que interessante. Aqui Jesus havia feito a peregrinação dele pelo deserto. E todo rabino, quando ia se tornar mestre, precisava fazer esse tempo. E ele vai e faz esse tempo, ele faz essa caminhada, ele tira esse tempo. Quando a gente olha essa chegada sobre lá, todos os homens que faziam esse processo chegavam até o lugar do Jordão. João Batista era o primo dele. E havia uma profecia sobre a voz que ecoaria no deserto. Aquele que diria, que seria aquele o Messias. Aquele que diria quem seria o homem que viria. Muitas pessoas criam que João era o Messias. Muitas pessoas criam que ele é aquele que era o Salvador. Mas ele falava que não era sobre ele. Naquele dia, aquele que era o Salvador terminou de cumprir aquele processo que ele precisava ser feito. Por quê? Porque Jesus veio habitar entre nós como homem. O Deus se fez carne e habitou entre nós. E às vezes a gente olha a Deus e olha a Jesus como assim: puxa, ele era Deus, era mais fácil para ele. Atravessar o deserto dele é muito mais fácil que atravessar o meu. Fazer o que ele fez era muito mais fácil para ele do que eu. Não, o Deus se fez carne. Sentia o que a gente sentia, vivia o que a gente vivia, passava pelo que a gente passava. Esse processo do batismo que a gente vê que acontece aqui com ele, quando ele chega até o seu primo que está ali como João Batista. E João olha para ele e fala: sabe o quê? É você que tem que me batizar. É você o Messias. É diante de ti que eu preciso me colocar nas águas. E Jesus fala assim: ei, calma aí. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Para que a justiça seja feita, para que seja feita da forma correta, é preciso que você me batize. Talvez a gente olhe a figura de Jesus como Deus e a gente não vê esse lado humano. Onde ele poderia parar ali e falar assim: é isso mesmo, João, vem cá, sou eu. Eu sou Deus, eu sou o Messias, deita aqui, é minha vez de fazer isso com você. Não. Jesus veio para que a gente entendesse que se era um processo que a humanidade precisava fazer. E aquilo ali servia como o quê? Como um processo de arrependimento. Onde o homem se colocando diante das águas, ele dizia: eu me arrependo dos meus pecados. Mas Jesus não tinha pecado. Não tinha o que ser entregue ali. Mas existia uma coisa importante. Ele estava fazendo algo que era chamado obediência. E aí é onde a gente olha a natureza do Deus que a gente crê. A gente percebe que Jesus podia ter olhado, ele falou assim: não tem nada para se cumprir. Através de mim eu já tenho meu propósito. E a partir dali começa a acontecer coisas tremendas na vida de Jesus. Mas olha uma das coisas que acontece. João Batista falava o quê? Mateus 3:2 vai falar que ele gritava para as pessoas: arrependam-se, porque o dia está próximo. Você já deve ter ouvido isso. Você já deve ter vivido isso. Eu gosto muito, o pastor Marcelo, acho que está por aqui, cadê? Sentadinho, está lá atrás, lá. Um dia conversando com ele, a gente estava falando sobre arrependimento. E a gente estava conversando que arrependimento não é quando você vê que vai dar errado. Arrependimento é quando você entende no teu coração que aquilo foi errado. Quando a gente olha para algo que deu errado e fala: eu me arrependo, às vezes é medo da consequência. É você entender que aquilo que você fez foi errado e vai dar problema. Aí você fala: então me arrependo. E por remorso a gente volta atrás. Quando João Batista falava sobre arrependimento, ele estava mandando você olhar para o teu coração, examinar a tua vida, perceber os teus caminhos, os teus entendimentos. Aqueles homens viviam aquele tempo para cumprir leis. Eles seguiam o que eram os 10 mandamentos, o decálogo. Aquela palavra que Deus entrega a Moisés no monte. Aqueles homens viviam que aquilo que eles não cumprissem, que tivesse ali,
ele seria castigado e o cumprimento daquelas leis seria o suficiente. E aí você fala, Jesus veio para derrubar essas leis. Não veio para derrubar essas leis. Ele veio para que elas se cumprissem. Só que existia uma questão. A humanidade estava olhando que o cumprimento daquele dever é o que seria o necessário para que eles pudessem mostrar arrependimento. Aqui Jesus traz algo precioso à nossa vida. O batismo não é um cumprimento de um dever. O batismo é algo que começa o agir do Espírito Santo dentro de você. O batismo não é simplesmente um protocolo do qual você passa para se tornar membro de uma igreja, ou para que as pessoas vejam que você é mais santo. O batismo é o processo onde você para e fala assim: puxa, eu quero viver o que Deus tem para mim. E eu sei que muitas vezes as minhas escolhas podem não ser os caminhos corretos. O caminho da obediência é o caminho que te leva a Deus. E aí eu falo para você, não é obediência diante muitas vezes daquilo que as pessoas colocam para você. Porque hoje em dia a gente vive várias linhas teológicas, vários entendimentos. Várias pessoas explicam o caminho até Deus da sua forma. Mas é aquilo que o Espírito Santo fala com você. O batismo é o resultado de um agir do Espírito Santo dentro do teu coração, da sua mente. E essa obediência a Ele, essa busca dEle, faz com que a gente comece a entender a preciosidade disso. Talvez Deus já tenha falado ao seu coração algo sobre assim. Talvez você já tenha se batizado. Talvez você já participou disso. Talvez você nem entendeu, mas estava todo mundo indo, você falou, eu tenho que ir junto. Eu queria dizer para você que nesse processo de obediência a Deus, o agir do Espírito Santo direciona a tua vida. Passar pelo batismo não se torna um ritual. Passar pelo batismo se torna algo transformador. Se um dia você olhou para alguém e falou assim, olha, para que algo aconteça na tua vida, você precisa se batizar. Realmente, a gente precisa buscar essa obediência. Mas olha só, existe algo muito mais precioso que isso. Quando a gente vai se batizar, a gente começa a olhar se existe alguma área da nossa vida resistindo a Deus. Porque o batismo não é um convite pessoal. O batismo não é eu dizer para você, pastorzão, vamos lá comigo? É diferente disso. Esse convite a gente faz por carinho. Às vezes a gente olha para as pessoas que a gente ama e fala assim, ei, você já entregou a sua vida a Jesus? Teu coração já pertence a Ele. Isso é o amor do teu coração, é o manifestar da presença de Deus. Quando a gente coloca como uma condição, para que eu viva isso, eu preciso que você faça isso. Para que algo aconteça na minha vida, eu preciso que você se batize. Está errado, gente. Aí você está ensinando o processo errado. Você está dizendo diferente. Jesus não tinha pecado. Mas aquilo que Deus tinha dito à humanidade era esse processo de arrependimento. E ele participar daquele batismo, ele viver aquilo, ele estava dizendo à humanidade que ele não estava ali para ser diferente daquilo que Deus tinha falado à humanidade. Ele estava ali para cumprir o propósito de Deus sobre a vida dele. Olha só uma coisa, vamos continuar vendo aqui. O batismo vai gerar algo importante. Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. E naquele momento os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. O batismo, ele mostra uma obediência. Ele traz ao nosso coração o sentimento de eu preciso fazer a vontade de Deus. Mas o batismo, ele declara uma nova identidade. Ali naquele momento, o que acontece sobre a vida de Jesus é que esse é o grande marco do que está para acontecer. Os milagres começam a partir disso acontecer. O ministério de Jesus, daquilo que ele faz em toda aquela região, começa a acontecer depois disso. E às vezes a gente olha o texto e olha qual o primeiro milagre de Jesus. Jesus transformou a água em vinho, foi à festa, foi num casamento. E a gente fala, então vamos festejar. A gente está aqui para festejar e celebrar. Mas o primeiro passo de Jesus foi a obediência. E isso traz uma nova identidade. Sobre o velho homem e o novo homem. Aquele processo que ele vivia sobre atravessar o deserto, dizia que todo rabino, todo mestre, ele estava deixando para trás.
Porque muitos daqueles homens vinham de berços maravilhosos, outros vinham de lugares simples, mas o deserto tornava todos eles iguais. Qualquer que seja a riqueza daquele homem, qualquer que seja o berço que ele tenha vindo, qualquer que seja o processo que ele tenha passado, todos passavam pelo deserto antes do batismo. Você já viveu alguns desertos na tua vida? Eu já vivi alguns desertos. Alguns momentos que às vezes mesmo rodeado de gente você se sente sozinho. Às vezes meio cheio de coisa à tua volta você sente que falta algo. Às vezes você olha e fala assim, puxa, eu tenho tudo o que eu quero, mas eu não tenho o que eu preciso. E aí você sente um vazio no teu coração. Você já sentiu esse vazio no coração? Ele busca a gente, né? E às vezes é momentos que você está sentado aqui dentro da igreja. Tua vida vai se tornando tão fútil, tão banal as coisas que você faz. É um processo de ir para a igreja, voltar para casa, de ir para a igreja, voltar para casa, de sentar, agradecer, fazer e não fazer, e só ir seguindo do jeito que dá. E vai falar assim, eu estou cumprindo tudo que eu tinha que fazer, eu estou fazendo minha devocional, eu estou lendo a Bíblia, eu estou indo para a igreja, estou voltando para casa, estou agradecendo pelo meu trabalho. Mas tudo é mecânico. O deserto tira isso da sua vida. O deserto faz com que a gente possa olhar e entender que todos somos pecadores e precisamos da graça. O deserto faz com que a gente olhe e entenda que existe uma pessoa antes e uma depois do deserto. Existe uma pessoa que começa a caminhada e existe uma pessoa que termina a caminhada. Existe uma pessoa que atravessa o deserto, mas existe uma pessoa diferente quando chega no final. Por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes a gente passou pelo batistério, a gente caminhou por ali, a gente entrou. No meu tempo não tinha batistério aquecido, era frio, era gelado. Hoje em dia é quentinho, vocês vão ali perto para ver, é gostoso ali. Mas sabe, às vezes você só tomou um banho, às vezes só deu um tibum na água ali e saiu. Às vezes você só mostrou para as pessoas que você precisava fazer aquilo. Quando a pessoa terminava essa caminhada no deserto, imagina como a pessoa estava. Você já andou em estrada de terra? Hoje em dia o pessoal não anda mais em estrada de terra, né? Mas tem o pessoal aqui das montanhas, aqui vocês andam em muita estrada de terra. E quando a gente volta, como é que está o pé da gente? Só terra. E quando você naquela estrada que é um poeirão gigante, você chega lá no final, como é que você está? Tem areia saindo dentro do ouvido até, não tem? Imagina que todo mundo que passava por esse processo do deserto, passava por essas tempestades. E chegava no final desse deserto, a pessoa estava coberta dessa sujeira. O pecado é assim. É algo que vai te cobrindo como pó. Bem devagar. Às vezes você não sente. E vai te envolvendo. E torna você sujo. Torna você feio. Torna você desagradável. Para quem está à sua volta, não, para você mesmo. Esse pó vai se juntando sobre você. E você olha um momento e fala, não preciso viver assim. Eu não tenho que ser desse jeito. Eu não preciso estar sujo desse jeito. E sabe o que você faz? Quando você chega em Jerusalém, o primeiro tanque que você encontra no canto é o tanque de Betesda. Está aqui, lembra o milagre do paralítico? Que a água mexia quando o anjo vinha e os amigos vão lá e iam levar lá para tentar ver se a água mexia, ele era curado, e Jesus chega e cura ele. Ali todo mundo que chegava no deserto, era o caminho ao contrário desse que Jesus fez. Eles tinham que se lavar porque eles estavam sujos. Mas se você como judeu estava indo buscar o templo, estava caminhando para entregar suas ofertas a Deus, se consagrar diante dele, você passava por um segundo tanque, chamado tanque de Siloé. Fica do outro lado. E lá é um lugar de purificação. E você não chegava sujo daqui e ia lá para aquele tanque. Porque lá simbolizava quem estava buscando santidade. E aqui simbolizava quem precisava se limpar. O batistério que a gente vê hoje não é um sinal de santidade. Quando você sair dali, não está zerado. Nossa, eu desci, me batizei e acabou. Aí você sobe, tropeça no degrau, fala um palavrão e pronto, apareceu mais um lá, né? Estava zerado e ficou mais um. Não é assim que funciona. Não é uma listinha. Ali, a gente não está falando que você passa dali e sai santo. Ali é quem reconheceu que estava sujo, cheio de pó. E você fala, não é a vida que Deus deu para mim. É aquele que atravessa o deserto e fala assim, puxa,
Olha quanta coisa esse deserto trouxe sobre a minha vida. Mas eu quero o Senhor Jesus como meu Salvador. E por obediência, a gente entende que a gente precisa se lavar. O processo da graça sobre a tua vida vem sobre o arrependimento. O arrependimento faz com que você entenda esse processo. E ele não é a marca da tua salvação. O batismo é sua pública profissão de fé. É onde você vai ali e vai dizer: eu não quero caminhar com esse pó. Eu não quero caminhar sujo. Eu não quero mais viver desse jeito. E aí, olha que interessante. Batismo significa o quê? Batismo significa sepultamento. Olha que interessante, não significa lavar, tomar um banho. Significa sepultamento. A gente fala a palavra batismo, mas para a gente não soa como sepultamento. Aquele homem que chegava sujo, que atravessava o deserto, e muitas vezes chegava quase morto do outro lado, ali ele ia ser lavado, renovado, transformado. Eu imagino a pessoa saindo daquela água limpo. E aí a gente olha e percebe que o batismo traz uma nova identidade à pessoa. E essa nova identidade que a gente está falando aqui, como eu falei, não é o seu documento. Não é só a sua aparência. Porque começa com o agir do Espírito Santo no teu coração. E você começa a olhar para as pequenas coisas à tua volta. Muita gente entende o batismo, as coisas vão mudar o que está acontecendo aqui. O batismo vai mudar o que está acontecendo aqui dentro. Coloca a mão assim no teu coração. E vocês ficam bravos quando eu fala com a pessoa do lado. Às vezes você senta do lado que você não gosta, vocês ficam bravos comigo. Então põe a mão no seu coração, isso. E fala: Senhor Jesus, que a transformação seja aqui dentro primeiro. Isso é muito precioso. Porque o desejo que as coisas se transformem à nossa volta é grande. Mas o desejo que aqui dentro mude, às vezes o nosso ego não deixa. A obediência às vezes é negada por esse ego que derruba a gente. Muitas vezes essa transformação, essa nova identidade não acontece porque a gente ama a identidade antiga. E a gente gosta de falar das coisas erradas que a gente viveu. Não é isso. Quando a transformação começa no teu coração, o que ficou para trás é pó. O que ficou para trás é terra. O que ficou para trás é sujeira. O que está diante de você, essa nova identidade, faz parte de um testemunho público, onde a gente olha, como fala no texto, assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. E naquele momento os céus se abrem. Imagina, todo mundo viu isso. As pessoas que estavam em volta. E aí eu vou falar algo sensacional. Sabe por que Deus trouxe você hoje aqui? Primeiro, porque você provavelmente ama muito uma das pessoas que vão se batizar ali. Isso é muito legal. Mas o que eles vão fazer ali é a pública profissão de fé. Eles vão dizer que a vida deles pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a pública profissão de fé não é algo oculto. Não é algo só para você. É algo para quem está vendo. E sabe, as pessoas que a gente ama, que muitas vezes viram o pó sobre a gente, e que muitas vezes falaram para a gente: sai disso, se limpa disso. E é gostoso ver alguém sendo restaurado e transformado na presença de Deus. Mas existe também um mundo espiritual. Existem principados e potestades que vão fazer uma força absurda na tua vida, para que você pegue outros caminhos, para que você continue no pó, para que você continue andando nas coisas erradas, para que você sinta vontade de ser o homem de pedra. Lembra aquele desenho antigo? Se você assistir esse desenho, você é muito velho igual eu. Se você não lembra, quer dizer que você está novo ainda, aproveita. Mas tinha o homem de pedra. E Satanás quer que você seja o homem de pedra, que você tenha um coração de pedra. E que não só o pó que está sobre você através do pecado, mas que o pecado endureça o teu coração. Que você pare de se importar, que você pare de amar, que você pare de ouvir, que você pare de obedecer. Que você pare de buscar uma nova identidade. Que você pare de entender que na sua pública profissão de fé, você estava dizendo para o mal: eu não pertenço mais a você. Você está olhando para as hostes malignas e falando: aqui não mais.
sobre a minha vida você não tem mais poder. E você vai falar assim, mas o mal tem. O mal tem algo que a Bíblia atribui a ele, a mentira. E o mal vai dizer para você que primeiro que você é demais, que você é sensacional, que se você ser rude, ser grosso, ser mal, que isso faz com que as pessoas tenham medo de você e que isso vai ser um poder gigantesco na tua vida. Esse é só o pó se acumulando sobre você. É só o seu coração se endurecendo. Porque na sua pública profissão de fé, quando você diz ao mal, minha vida não é mais tua, você está dizendo, eu não preciso disso. Porque aqui vivia um coração de pedra, mas agora Cristo vive em mim. Vocês já tomaram essa decisão. Vocês já fizeram isso é tremendo. E eu falo, continua nessa batalha. Porque muitas vezes você vai entender, eu passei ali, agora eu estou selado, lacrado, revestido, blindado, totalmente murado de todos os lados. E nada que vem do mal vai me atingir. E você escolheu um lado. Você disse para o mal que você não tem mais nada a ver com ele. Você está dizendo para as trevas que você não pertence mais a eles. Então você acabou de botar um uniforme de uma batalha que está escrito o Senhor Jesus no teu braço, que está escrito o Senhor Jesus no teu coração. E aí eu falo para você, sabe? A Bíblia fala algo muito interessante para a gente. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra já está dizendo que ele tem medo de você. Então, se você já passou pelas águas, se você já se batizou, permaneça firme. A palavra diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nunca temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você crê nessa palavra? Se você entrar em outro deserto e ver que o pó está caindo sobre você, você fala, isso não me pertence. Não é sobre isso que a gente está falando, Deus, é sobre transformação. É sobre a minha vida ser diferente. E aí eu gosto muito de um texto que está em Romanos 6. Ali a gente está falando sobre Jesus e o batismo dele. Agora a gente vai dar um pulinho. A gente vai lá para Paulo, lá em Romanos 6. E a gente está indo para o final do ministério de Paulo. Está em Roma, uma batalha gigantesca. A gente vê que Jesus tem todo esse mover. O que acontece? Ele está em meio aos judeus. Paulo não foi discípulo de Jesus. Paulo é um apóstolo. Paulo conheceu a Jesus. Paulo era perseguidor, não de Cristo, mas daqueles que criam em Cristo e professavam o nome dele. E a gente ouve a história da estrada que ele está indo, onde Deus se revela para ele. Ele fica cego. O profeta vem e fala com ele, ele volta a enxergar, ele entende o propósito dele. Ali, ele começa a entender essa transformação sobre a vida dele e o propósito dele. Ele sai daquele caminho que ele estava, ele se livra daquela armadura que ele carregava de pó, de pecado, de injustiça, de ego. Ele começa a deixar o Espírito Santo transformar a vida dele. E sabe o que acontece? Aquele homem começa a pregar aos gentios. E quem eram os gentios? As pessoas boas que davam bom dia, boa noite, boa tarde? Não, os gentios eram aqueles que não conheciam a Deus, ou que criam em vários deuses, ou que não criam em nada. Esses eram os gentios que a gente vê na Bíblia. Eram pessoas que não tinham entendimento sobre o que tinha acontecido lá. E Paulo começa a contar para eles. E começa a falar quem era Cristo. E olha uma coisa que ele fala. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivemos uma nova vida. Batismo significa sepultamento. Aqui Paulo está dizendo, fomos sepultados. Cristo Jesus morre na cruz. Foi condenado pelos homens, mas a profecia se cumpre. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo estava ali sobre o madeiro. Ali a história podia ter parado, podia ter acabado. Ali já haveria um sacrifício, já haveria algo extraordinário acontecendo. Mas a gente não crê num Deus morto. A Bíblia nos conta que ao terceiro dia ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou.
O batismo traz um sentimento imenso no nosso coração. A morte do velho homem e o renascimento, a ressurreição para as coisas do alto. É isso que você guarda no seu coração sobre o batismo? É isso que você entende que não foi um ritual, não foi um protocolo? Que você entende que foi algo transformador? Que a tua fé no nosso Senhor Jesus te levou até ali e não um convencimento das pessoas? Que foi o agir do Espírito Santo na tua vida que fez esse mover? Então, quando você passou por ali, algo na tua vida deve ter mudado. O teu entendimento sobre as coisas do mundo deve ter mudado. A tua genialidade deve ter mudado. O teu ego deve ter mudado. O teu sentimento para com as pessoas deve ter mudado. Ou você só passou por uma piscina e foi embora. Ou você só falou um sim porque o pastor perguntou quem estava lá e seguiu a sua vida. Essa palavra de hoje, eu queria que você guardasse no teu coração como algo precioso. E eu não estou dizendo para você, puxa pastor, minha vida está muito errada, preciso passar de novo ali. Ixi, aí não vou ter que passar todo dia. Se a gente crê que ali é um lugar para lavar os pecados, mas se a gente entender que ali é um lugar de transformação, hoje quando a gente estiver junto, celebrando com aqueles que estão ali batizados, quando a gente estiver olhando aqueles que vão estar descendo as águas, diferente de um velório onde alguém é sepultado, que a gente fica triste, a gente vai ficar alegre. Porque a gente vai falar assim, ali morreu o velho homem, ali morreu a velha mulher, mas ali renasceu para Cristo um novo homem, uma nova mulher. E quando você olhar para lá e perceber isso no teu coração, eu quero que você olhe para o teu coração e fala assim essa pergunta: Senhor Jesus, eu sou uma nova pessoa desde que eu passei ali? Eu me tornei diferente? E a pergunta não é, as coisas mudaram à minha volta, Senhor? Não, a pergunta é, eu mudei? Eu me tornei diferente? E sabe, só de você estar aqui celebrando com quem vai se batizar, eu tenho certeza que algo mudou. Só de você estar aqui feliz, está cheio de bexiga na mão, a gente vai fazer uma festa, porque ali vai morrer o velho homem e nascer o novo homem. Quer dizer que algo está diferente, mas não deixa ficar só nisso. Continua sendo transformado. E aí, como Paulo fala, deixa agir na tua vida a presença do Senhor. Que não seja em vão o sacrifício dele na cruz. Que não seja em vão o teu sepultamento, ó velho homem. Mas que seja algo transformador. Não apenas aqui na terra, mas também no céu diante de Deus. Você crê nisso? Então quero fazer um convite para você. Fique em pé. Porque Mateus 3:17 fala, então uma voz dos céus disse, esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Tem um texto que vai dizer a quem eu me comprazo. E tem um texto que vai dizer a quem eu me alegro. Aquele momento do batismo de Jesus, Deus dos céus diz, eu estou feliz. Você está feliz de estar aqui? Você está feliz com a transformação que Deus está fazendo na tua vida? Você pode ter certeza que cada vez que o homem velho morre e o novo homem nasce para as coisas de Cristo, Deus está feliz com você. Que a gente possa viver isso todos os dias. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai orar. Eu queria que você tivesse no teu coração esse sentimento. Deus se alegra como minha vida está sendo depois que eu passei por ali. E se você falar, puxa vida, algumas coisas aconteceram, pastor, que não fica legal talvez eu contar aqui, não precisa. Mas eu quero dizer só assim, se você falar, puxa, eu acho que eu estou deixando o pó voltar a juntar nas minhas costas. Eu estou deixando o barro voltar a grudar em mim. Eu estou deixando o pecado se tornar a minha armadura. Então eu queria fazer uma oração. E essa oração é pessoal tua. Volta lá a tua mão no teu coração. E fala assim, Senhor Jesus, a minha vida pertence a Ti. Eu já desci as águas. Já sepultei o velho homem, a velha mulher. Mas Deus,
Eu quero continuar sendo transformado. Eu quero continuar vivendo na tua presença. Eu quero continuar vivendo na tua graça. Faz essa oração em nome de Jesus. Quando você terminar, ela diga assim: eu oro em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo na tua presença. E o sepultamento do velho homem na nossa vida, ó Pai, muitas vezes é uma batalha para chegar até ali. Mas Deus, eu sei que as pessoas que estão ali passaram por batalhas espirituais. Sei que alguns que estão aqui sentados viram essas batalhas e ajudaram da forma que podiam. Oraram, intercederam, ó Pai. Mas Deus, nessa noite eu te peço. Muitas vezes a caminhada da vida vai fazendo com que a gente esqueça dos nossos propósitos. Vai fazendo com que a gente pare de olhar para algo transformador que aconteceu na nossa vida. Onde o arrependimento chegou até nós, através do Teu Espírito Santo sobre nós, ó Pai. Que a gente possa olhar esse batismo hoje aqui no fim do culto. Que a gente possa se lembrar do dia que descemos as águas. E que a gente possa saber que o Senhor é um Deus maravilhoso. E que no dia que estivermos ali, o Senhor olhou para nós e disse: eu me alegro contigo. Então, Senhor, o que eu te peço, que o Senhor possa continuar se alegrando através das nossas vidas. Que o Senhor possa continuar se alegrando através daquilo que desejamos ser transformados. Cuida dos meus amigos aqui nessa noite, ó Pai. Enche o coração deles com a Tua presença. Derrama o Teu Espírito Santo sobre a vida deles. E Deus, que eles continuem a caminhada em direção a Ti. Uma caminhada de transformação, de amor, onde a Sua graça se renova todos os dias. É o que oramos e te agradecemos no Teu santo e precioso nome, Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe imensamente a tua vida.